Boa noite a todos. Havendo muito legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da quarta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Sarapuí, em 28 de novembro de 2015, às 19h30. Respeitando o disposto no artigo 37, artigo 228, parágrafo único, inciso 2º, artigo 229 do Regimento Interno da Casa, convoco a nova vereadora Rosilene Vale Oliveira para que promova a leitura do preâmbulo. Boa noite, presidente, e mais secretário e os novos vereadores. Meus internautas. Preâmbulo. A cada reunião desta Casa dos Jovens que o compõe, revigora a democracia e renasce a esperança. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo perante os demais poderes constituídos e perante toda a comunidade. Este mandato que nos foi otorgado deveu-se às nossas condições ideais pelo povo assim entendido, de cidadão hábito capaz para o desempenho responsável da missão de liderá-lo, comprometido com o princípio fundamental de que não podemos negar a sua vontade. O nosso zelo pela manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade dessa Câmara de Vereadores. Nosso respeito pelo próprio mandato, pela ética, serão o zelo, enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui, neste momento. Dentro dos limites da lei e da democracia e abaixo de Deus, o maior governo está o governo dos homens. A cada palavra nossa, a cada ato, todo o nosso procedimento estarão alicerçados na vontade coletiva e sabemos que neles depende o pão da mesa, o agasalho que envolve a educação, que faz crescer a saúde de cada vida. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos. Eu, Laércio Larissa Rodrigues, presidente dessa Casa de Leis, com base no artigo 227 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, incluo para leitura o projeto de lei número 32/15 e 33/15 de autoria do Poder Executivo. Boa noite a todos. Fábio Augusto Holtz, prefeito municipal de Sarapuí, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Sarapuí aprovou e ele sancione por Lucas a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, que se constituiu em órgão local na conjunção dos esforços entre o poder público e a sociedade civil, de caráter deliberativo e consultivo para assessoramento municipalidade em questão referente ao desenvolvimento turístico da cidade de Sarapuí, Estado de São Paulo. Primeiro, o presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares. Segundo, o secretário executivo será designado pelo presidente eleito, bem como secretário adjunto quando houver necessidade de tal cargo. Terceiro, as entidades da iniciativa privada acolhidas nessa lei indicarão aos seus representantes titular e suplentes que tomarão assento no Conselho com mandato de 2 anos, podendo ser reduzido por suas entidades. Quarto, na ausência das entidades específicas para outros segmentos, as pessoas que os representem poderão ser indicados por profissionais da respectiva área ou, então, pelo CONTUR, desde que haja aprovação de 2/3 dos seus membros, podendo ser reduzidas por quem os tenha indicado. Quinto, as pessoas de reconhecido saber em sua especialidade, aquelas que, de forma, possam vir a contribuir com os interesses turísticos da cidade, poderão ser indicados pelo CONTUR para um mandato de 2 anos, com aprovação de 2/3 dos seus membros, e também poderão ser reduzidas pelo CONTUR. Sexto, os representantes do Poder Público Municipal, titulares e suplentes,
que não poderão ser em número superior a 1/3 do CONTUR, serão indicados pelo prefeito e terão mandato até o último ano dos anos pares, também podendo ser reduzidos pelo prefeito. 7º. Para todos os casos do parágrafo 3º, 4º, 5º e 6º do presente artigo, após o vencimento de seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos com direitos a voz e voto, enquanto não forem entregue à presidência do CONTUR aos ofícios com novas indicações. 8º. As indicações citadas no parágrafo 3º, 4º e 5º deste artigo poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas das entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento de seus mandatos, datas que serão controladas pelo secretário executivo. Nono, em se tratando de representantes de cargos estaduais ou federais, agraciados por esta lei, automaticamente serão considerados membros aqueles que sejam os titulares de cargos ou quais indicarão os seus respectivos suplentes. Artigo 2º. O CONTUR fica assim constituído por: primeiro, representante dos estabelecimentos de alimentação, 1. Representante do meio de hospedagem, 1. Representante da associação comercial, 1. Representante de cooperativa agricultores, 1. Representante da cultura do local, artesanato, música, dança, teatro, entre outros ramos da cultura, 1. Representante dos promotores de organização de evento, 1. Munícipe com conhecimento do ramo turístico, 2. Representantes do Poder Público Municipal, 1. Diretor de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e 1. Diretor de Educação e Cultura. Artigo 3º. Compete a CONTUR aos seus membros a avaliação opinar A1. Política Municipal de Turismo, A2. Diretrizes básicas da citação política, A3. Planos anuais, trianuais que visem o desenvolvimento e a expansão do turismo no município, A4. Instrumentos de estímulos ao desenvolvimento turístico, A5. Assuntos atinentes ao turístico que lhe forem submetidos, B. Inventariar, diagnosticar e manter a atualização, cadastro e informações que interesse turístico do município, orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente. C. Programar, executar, debater sobre temas de interesse turístico para a cidade e regiões, assegurando a participação popular. B. Manter intercâmbio com as diversas entidades turísticas municipais, município ou fora deles, sejam ou não oficiais, para um maior aproveitamento potencial local. D. Propor resoluções regulamentares ou atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou de exigências administrativas ou regulamentar que dificultem atividades turísticas em seus diversos segmentos. F. Propor projeto no segmento turístico visando o fluxo do turista e de eventos para a cidade. G. Propor diretrizes e implementações turísticas através de órgãos municipais, serviços prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de promover infraestrutura local adequada à implantação turística em todos os seus órgãos. H. Promover e divulgar atividades ligadas ao turístico municipal, participando de feiras, exposições de eventos, bem como apoiar a Prefeitura nas realizações de feiras, congressos, seminários, eventos e outros projetos para a própria cidade. E propor forma de captação de recursos para desenvolvimento do turismo no município. J. Colaborar com a Prefeitura e sua Secretaria nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado. Formar grupos de trabalho para desenvolver estudos e assuntos específicos com prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatórios ao plenário. Sugerir medidas
ou atos regulamentares referentes à exposição de serviço turístico no município. Sugerir a celebração de convênio com a entidade do município, Estado, União, opinar sobre os mesmos quando for solicitado. Indicar, quando solicitado, representante para integrar delegações do município a congressos, convenções, reuniões ou quaisquer conhecimentos que ofereçam. Elaborar, aprovar o calendário turístico do município, monitorar o crescimento do turismo do município, propondo medidas que atendam às suas capacidades turísticas, analisar reclamações, sugestões, encaminhar por turista, propor medidas pertinentes à melhoria da prestação de serviço turístico local, conceder homenagem às pessoas instruídas em relevantes serviços prestados na área turística, eleger entre seus pares o presidente em votação, secretária na primeira reunião do ano ímpar, organizar, manter seu regime interno. Artigo 4º. Compete ao presidente do CONTUR a representar o CONTUR em suas relações terceiro, b. dar posse a seus membros, c. definir pauta, abrir, orientar, encerrar as reuniões, d. acatar decisões da maioria sobre frequência das reuniões, e. indicar secretário executivo quando necessário, secretário adjunto, f. cumprir determinações ao plenário, oficiando o Senado, prestando contas de seus agentes na reunião seguinte, g. fazer cumprir esta lei, bem como o regimento interno, ser aprovado por 2/3 dos seus membros, h. proferir o voto de desempate. Artigo 5º. Compete ao secretário executivo a. auxiliar o presidente na definição das pautas, b. elaborar e distribuir as atas das reuniões, c. organizar arquivos de controle dos assuntos pendentes, gerindo secretaria expediente, d. controlar o vencimento dos mandatos dos membros, e. promover todas as necessidades burocráticas, f. submeter o presidente às suas ausências. Artigo 6º. Compete ao membro do CONTUR a. comparecer às reuniões quando convocado, b. em votações pessoal e secreta, eleger o presidente do Conselho Municipal de Turismo, c. levantar ou relatar assuntos de interesse turístico, d. opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do município, não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários, f. constituir o grupo de trabalho para tarefa específica, g. cumprir esta lei, cumprir o regimento interno e as decisões soberanas do CONTUR, h. convocar medidas, assinaturas de 20% dos seus membros à Assembleia Extraordinária para exames ou de membros, inclusive o presidente, quando esse estatuto ou regimento interno for afetado, e votar nas decisões do CONTUR. Artigo 7º. O CONTUR reuniu-se à sessão ordinária uma vez por mês perante a maioria de seus membros ou, com qualquer quórum, 30 minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou específicas em qualquer data, em qualquer local. Primeiro, as decisões do CONTUR serão tomadas por maioria simples de voto, exceto quando se reatar de alterações do regimento interno, caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros ou, ainda nos casos previstos no parágrafo 4º e 5º do artigo 1º do artigo 12. Segundo, quando das reuniões serão convocados os titulares e também o suplente. Terceiro, os suplentes terão direito à voz, mesmo quando nas presenças dos titulares, e direito à voz e voto quando da ausência daqueles. Artigo 8º. Perderá a representação o órgão, a entidade ou membro que faltará 3 reuniões ordinárias consecutivas ou as 6 alternadas durante um ano. Parágrafo único.
Em casos especiais e por encaminhamento de 10% de seus membros, o CONTUR poderá deliberar caso a reinclusão dos membros eliminados mediante aprovação em votação pessoal a secreta por maioria absoluta. Artigo 9º. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o CONTUR poderá expulsar os membros infrator em votação secreta e por maioria absoluta, sem prejuízo à entidade ou categoria que, assim, deverá iniciar a indicação de novo nome para substituição do tempo remanescente do anterior. Artigo 10º. As sessões do CONTUR serão devidamente divulgadas com a necessidade, inclusive na imprensa local aberta ao público que queira assisti-las. Artigo 11º. O CONTUR poderá ter convidados especiais sem direito a voto, ou, com frequência que for desejável, seja personalidade ou entidade, desde que devidamente aprovados por maioria absoluta de seus membros. Artigo 12º. O CONTUR poderá prestar homenagem a personalidade ou entidade, desde que a proposta seja aprovada em votação secreta por 2/3 de seus membros ativos. Artigo 13º. A Prefeitura Municipal cederá ao local espaço para a realização das reuniões do CONTUR, bem como cederá um ou mais funcionário e os materiais necessários que garantam o bom desempenho das referidas reuniões. Artigo 14º. As funções do membro do CONTUR não serão remuneradas. Artigo 15º. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência até referente do Conselho. Artigo 16º. Fica revogada na sua totalidade a Lei 889/2000, de 6 de janeiro de 2000. Artigo 17º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Fábio Augusto Rose, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto. Nobres edis. Apresentamos para a liberação dos nobres edis dessa colega Casa de Lei o projeto de lei ordinário número 32/2015, a qual emenda dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo CONTUR do município de Sarapuí e das outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo promover e divulgar as entidades ligadas ao turismo do nosso município, participando, apoiando iniciativas para a transformação de Sarapuí em município em interesse turístico, sendo só para o momento e contando com a aprovação do projeto de lei ordinária. Reitero os protestos levados em consideração. Fábio Augusto Rhodes, Prefeito Municipal. Passamos agora a leitura do projeto de lei 33/15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Centro de Integração Comunitária, SIC, vinculado à Diretoria Municipal de Educação e Cultura. Projeto de Lei Ordinário número 33/2015, Sarapuí, 9 de setembro de 2015. Dispõe sobre a criação do Centro de Integração Comunitária, SIC, vinculado à Diretoria Municipal de Educação e Cultura. Fábio Augusto Rhodes, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que submete o presente à Câmara Municipal para análise, aprovação, promulgação e publicação. Artigo 1º. Fica criado o Centro de Integração Comunitária, SIC, capítulo 1, da Organização, Atribuições e Competências. Artigo 2º. O Centro de Integração Comunitária será vinculado à Diretoria Municipal de Educação e Cultura. Artigo 3º. O Centro de Integração Comunitária tem por destinação a realização de eventos socioculturais como espetáculos, congressos, conferências, seminários, atividades acadêmicas, científicas e culturais e outras, promovidos pela administração municipal ou pela sociedade, sendo que
Neste último caso, deverão ser previamente autorizadas. Seus principais objetivos são: primeiro, promover o acesso e apoio às ações e atividades socioculturais da cidade e da região. Segundo, produzir e divulgar informações de interesse da sociedade. Terceiro, ampliar a inserção social. Quarto, criar alternativas de lazer e convívio. Quinto, articular-se com entidades e instituições ligadas à educação e cultura, bem como integrar e apoiar iniciativas locais. Artigo 4º. A supervisão caberá à Diretoria Municipal de Educação e Cultura, que terá as seguintes atribuições que poderão ser delegadas. Primeiro, executar e controlar os serviços de expediente, protocolo, tramitação de documentos e papéis, arquivo geral, reprografia, almoxarifado e transporte. Segundo, promover o levantamento das necessidades de compras e contratações de serviços, bem como propor a realização das respectivas modalidades de licitação. Terceiro, formalizar termos de contratos, de parceria, de compromisso, de responsabilidade e apólice de seguros, bem como de prorrogação, rescisão, aditamentos e quitações, responsabilizando-se pelo acompanhamento dos respectivos prazos. Quarto, controlar os recursos materiais e gerir os recursos orçamentários com a finalidade de atingir os objetivos do centro. Quinto, planejar, manter e controlar as atividades relativas à gestão de pessoas. Sexto, prestar serviços de zeladoria. Sétimo, providenciar a infraestrutura necessária à realização da programação do centro. Oitavo, supervisionar o serviço de montagem de exposições. Nono, exercer outras atribuições que lhe forem cometidas compatíveis com sua área de atuação. Parágrafo único. A supervisão e administração será exercida por funcionário público municipal a ser indicado pelo diretor da respectiva pasta de Educação e Cultura. Artigo 5º. A supervisão tem as seguintes atribuições. Primeiro, produzir, executar e controlar a agenda de programação e a utilização dos espaços. Segundo, realizar encontros e atividades de programação para o desenvolvimento, aprimoramento e participação da sociedade. Terceiro, monitorar e avaliar as atividades da programação por meio de relatórios ou instrumentos equivalentes. Quarto, definir os critérios para a elaboração de seleção de projetos, atividades, espetáculos e oficinas. Quinto, exercer outras atribuições que lhe forem cometidas compatíveis com sua área de atuação. Parágrafo único. A supervisão de programação será exercida por funcionário público municipal a ser confirmado pelo chefe do Executivo. Artigo 6º. Compete ao supervisor do Centro de Integração Comunitária. Primeiro, responder institucionalmente pelo patrimônio. Segundo, comprovar e estabelecer as diretrizes para a condução do centro, de acordo com a política de governo. Terceiro, realizar o intercâmbio com as demais diretorias municipais. Quarto, responder pela execução orçamentária do centro. Parágrafo único. A supervisão do Centro de Integração Comunitária será exercida preferencialmente pelo diretor da Educação e Cultura, podendo ser delegada a outro funcionário público justificadamente e com ratificação do prefeito municipal. Do capítulo 2º do Conselho Consultivo, artigo 7º. O Conselho Consultivo do Centro de Integração Comunitária será suprido pelo Conselho de Políticas Culturais e terá as seguintes atribuições. Primeiro, colaborar na implementação da política organizacional, social e cultural a ser fixada para o centro. Segundo, propor diretrizes para o plano de atividades. Terceiro, auxiliar na avaliação dos resultados obtidos pelas parcerias e convênios firmados na área de atuação do centro. Quarto, propor medidas para o aperfeiçoamento do modelo de gestão. Quinto, participar da elaboração de plano de sustentabilidade e captação de recursos para o centro. Sexto, acompanhar e monitorar as ações e atividades do centro, inclusive quanto à aplicação dos recursos orçamentários. Sétimo, articular a participação da comunidade em fóruns de aperfeiçoamento das atividades e gestão do centro, mediante convite dirigido a entidades locais e representantes dos usuários. Capítulo 3º. Da gestão do Centro de Integração Comunitária. Artigo 8º. O Centro de Integração Comunitária poderá realizar fórum de participação de entidades, usuários e moradores da região, que se constituirá em espaço para debates, apresentação de críticas e sugestões, bem como para a prestação de contas das atividades do centro à população.
Artigo 9º. Para a consecução dos objetivos estabelecidos para o Centro de Integração Comunitária, com exceção das atividades gerenciais e administrativas, poderão ser firmadas parcerias por meio de convênios, termos de cooperação e outros ajustes similares com órgãos públicos, instituições de ensino e entidades não governamentais, na conformidade similares com outras instituições de ensino e entidades não governamentais, na conformidade da legislação em vigor. Capítulo 4º, das disposições finais. Artigo 10º. O Centro de Integração Comunitária será instalado em prédio próprio, situado na Rua Antônio Benedito de Almeida, 159, Centro de Sarapuí, São Paulo. Artigo 11º. Até a edição do novo regulamento de funcionamento, vigora o regulamento disposto no anexo único desta lei. Artigo 12º. As despesas com execução desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Fábio Augusto Rotos, Prefeito Municipal. Justificativa. Nobres edis. Apresentamos para a deliberação dos nobres edis dessa colenda Casa de Leis o projeto de lei ordinário número 33/2015, o qual ementa, dispõe sobre a criação do Centro de Integração Comunitária, SIC, vinculado à Diretoria Municipal de Educação e Cultura. O presente projeto de lei tem como objetivo promover, produzir, divulgar, ampliar, articular as diversas alternativas de lazer e convívio, bem como acesso e apoio às ações, atividades socioculturais de nosso município e região vinculadas à educação e cultura. Sendo só para o momento e contando com a aprovação do referido projeto de lei ordinária, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo. Atenciosamente, Sarapuí, 18 de setembro de 2015, Fábio Augusto Rotos, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 33/15 será despachado para as comissões competentes. Passamos agora à leitura, apreciação e votação da ata da terceira sessão extraordinária realizada no dia 23 de setembro de 2015. Ata da terceira sessão extraordinária de 2015 da Câmara Municipal de Sarapuí. Biênio da 16ª legislatura, aos 23 dias do mês de setembro de 2015, às 9h30, no plenário Alexandre Chauar, reuniu-se a Câmara Municipal de Sarapuí em sua sede, na Rua Antônio Benedito de Almeida, número 22, sobre a presidência do senhor Laércio Rodrigues e com a presença dos seguintes vereadores que assinaram o livro próprio: Adilson da Rosa Silva, Amarildo José de Almeida, Ivanei Dias, José Roberto Abe, Laércio Rotes Rachid, Rosine Vaz de Oliveira, Maria José Vieira dos Santos e Paulo Soares da Silva. Havendo o número regimental, o senhor presidente, sob a porção de Deus, declarou abertos os trabalhos da sessão. Em atenção ao disposto do artigo 228, parágrafo único, inciso 2º, artigo 183, 227 e 209 do regimento interno, o senhor presidente convocou o vereador Paulo Soares da Silva para que na tribuna promovesse a leitura do trecho bíblico. Antes de iniciar a ordem do dia, o presidente, com base no artigo 227 do regimento interno, incluiu para a leitura do projeto de lei complementar número 11/15, autoria do Poder Executivo, que no número 11/15, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a inclusão da classe rural do artigo 4º, tabela da lei complementar número 158/13, que institui a contribuição de iluminação pública, CIPA, e das outras providências. O projeto de lei complementar 12/15, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração do valor da taxa de licença de funcionamento prevista na lei complementar número 110/2005, anexo único, tabela 2, item 1.5, que foram lidos e despachados para as comissões permanentes. Após a leitura, o senhor presidente solicitou aos secretários para que realizassem as leituras das proposituras que integraram a ordem do dia, ocasião em que foi feita a leitura e apreciação e votação da ata da 16ª sessão ordinária realizada no dia 16 de setembro de 2015. E a ata foi colocada em votação e aprovada por todos. Por todos presentes. Em sequência, foi apreciação e votação por unanimidade o projeto de lei número 28/15, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente no município de Sarapuí, FEMAS, e das outras providências. Apreciação e votação do projeto de emenda número 01/15, autoria do
todos os vereadores, referente ao projeto de lei número 28/15, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente do município de Sarapuí, FEMAS e das outras providências, sendo aprovado por unanimidade a apreciação e votação do projeto de lei número 31/15, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre organização do Sistema Municipal de Serviço Público, Transporte Urbano e Coletivo, Passageiros de Sarapuí, autoriza o Poder Executivo a delegar sua expansão por vias estatória, concessão e permissão e das outras providências, sendo aprovado por unanimidade. A apreciação e votação do projeto de lei complementar número 10/15, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração do artigo 1º, caput da Lei Complementar 158/13, na segunda parte, que trata da revogação do artigo 3º, inciso 4º, e os artigos 158 até 162 da Lei Complementar 110/05, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente passou a parte assinada, explicada pessoal, e não houve manifestação. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, e sendo que todos os assuntos abordados nessa sessão foram gravados, sem mais nada a abordar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, na qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida, considerada conforme será assinada por mim e por demais vereadores aqui presentes. Ata da terceira sessão extraordinária de 2015 da Câmara Municipal de Sarapuí em discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. A ata foi aprovada por unanimidade. Só aparecendo. Passamos agora à apreciação e votação do projeto de lei complementar número 11/15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a inclusão da classe rural no artigo 4º, tabela, da Lei Complementar número 158/13, que institui a contribuição de iluminação pública, CIP e da outras providências. Consultoria Jurídica, parecer número 43/2015, referente ao projeto de lei complementar número 11/2015. Assunto: dispõe sobre a inclusão da classe rural no artigo 4º, tabela da lei complementar número 158/13, que institui a contribuição de iluminação pública, CIP e das outras providências. A autoria da presente propositura é do prefeito municipal, Fábio Augusto Rhodes. A proposta estuda se a figura revestida das condições de legalidade, no que concerne à competência e quando a iniciativa é privativa do chefe do Executivo, de acordo com os dispositivos pertinentes à Lei Orgânica Municipal. É de competência do Poder Executivo elaborar alterações do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 110/05 e da Lei Complementar número 158/2013, que trata sobre recolhimento da contribuição da taxa de iluminação pública, conforme disposto no artigo 46, primeiro inciso 1 da Lei Orgânica do Município. Incluir a presença dessa classe rural na lei que regula a CIPA é cumprir com o princípio da isonomia, tanto o Estatuto do Ramo dos Direitos, ou seja, cobrar daqueles que também fazem uso do sistema público de energia elétrica, seja ele rural ou urbano. O custeio desse importante serviço municipal
atual regime por meio de contribuição de iluminação pública, CIPA, cuja prevista no texto constitucional decorre do evento de emenda constitucional número 39, de 20 de dezembro de 2002. Essa emenda que acrescentou ao contexto constitucional originário no artigo 149-A e seu respectivo parágrafo único, permitindo cobrança de referido tributos nas faturas do consumo de energia elétrica. Partindo-se da norma constitucional que prevê a jurisdição CIPA, extrai-se a sua cobrança nas faturas de energia elétrica só pode ser levada a efeito quando presentes dois pressupostos. 1. A instituição de tributos do âmbito do município medindo lei formal. Abre parênteses, 2, fecha parênteses. Celebração de convênio em concessionária de serviço público federal, distribuição de energia elétrica. É bem certo que o artigo 149-A da Constituição Federal encerra uma faculdade outorgada privativa pela Constituição Federal aos municípios e distritos federais. Por isso, faz-se necessário que, entre municípios, primeiramente, exercite suas competências tributárias, instituindo a CIPA, por lei, a viger o âmbito de seu território após a observação dos princípios. Firma-se nesse fundamento é que se conclui ou pela legalidade, como também pela legitimidade da cobrança conjugada da CIPA nas faturas do consumo energético dos consumidores rurais, concedida pelo legislador da reforma, em que encerra para assegurar eficaz arrecadação tributária dos municípios, possibilitando aos mesmos cumprimentos deverão ser, notadamente, a iluminação, a segurança pública. Portanto, além do aspecto constitucional, o presente projeto encontra-se amparado pelo artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica de Sarapuí. Por todo exposto, entende-se que esse projeto de lei encontra-se guarido no direito pátrio, sendo que, sob o aspecto jurídico, não há nada a se opor. Sob o mérito que manifesta-se o plenário, além das comissões de Justiça e Redação, deverão ser ouvidas as comissões de Economia, Finanças, Orçamento e Comissão de Obras e Serviços Bens Municipais. Quórum, maioria simples. É o parecer, Sarapuí, 28 de setembro de 2015, Carlos Eduardo Viana Corques, diretor de Negócios Jurídicos. Comissão, Tributação, Finanças e Orçamento. A comissão, após estudos e análise do projeto por seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, em 28 de setembro de 2015, Vanei Dias, presidente, José Roberto Soares Abe, membro, Adilson da Rosa Silva, membro. Comissão de Justiça e Redação. A comissão, após estudos e análise do projeto por seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, em 28 de setembro de 2015, Laércio Rodos Rachid, presidente, a Maria José de Almeida, membro, Maria José Viro Santos, membro. Comissão de Obras, Serviços, Bens Municipais, Ordem Econômica e Social. A comissão, após estudo e análise do projeto por seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, em 28 de setembro de 2015, Rosane Vaz Oliveira, presidente, Maria José Viro Santos, membro, Paulo Soares da Silva, membro. Projeto de Lei Complementar número 11/2015 em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Tudo bem. Então, um voto contrário. Então, o projeto foi aprovado por 7 votos a favor.
Passamos agora à apreciação e votação do projeto de lei complementar número 12/15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do valor da taxa de licença de funcionamento prevista na lei complementar número 110/05, anexo único, tabela 2, item 1 e 5. Há necessidade que leia o projeto? Plenário Alexandre Chauar. Consultoria Jurídica. Parecer número 42, 2015. Referente ao projeto de lei complementar número 12, 2015. Assunto. Dispõe sobre a alteração do valor da taxa de licença de funcionamento prevista na lei complementar 110, 2005, anexo único, tabela 2, item 1.5. Autoria da presente preposição é do prefeito municipal Fábio Augusto Holtz. A proposta em estudo se afigura revestida da condição de legalidade no que concerne à competência, e quanto à iniciativa, que é privativa do chefe do Executivo, de acordo com os dispositivos pertencentes à lei orgânica do município, Sarapuí. É de competência do Poder Executivo a elaboração e alteração do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 110, 2005, que trata sobre a planta genérica de valores, conforme dispõe o artigo 46, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município. A nossa Constituição Federal de 1988 trata do tema em seu artigo 156, conforme colacionado abaixo. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre: primeiro, propriedade predial e territorial urbana; segundo, transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Terceiro, serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 151, segundo, definidos em lei complementar. Portanto, além do aspecto constitucional, o presente projeto encontra-se amparado pelo artigo 48, inciso 3º, da Lei Orgânica de Sarapuí. Ao que parece, a referida alteração da Lei 110/2005 visa adequar a cobrança do tributo dentro dos limites da legalidade, evitando-se assim demandas judiciais em face do município, o que certamente oneraria ainda mais os cofres municipais. Por todo o exposto, entendendo que esse projeto de lei encontra guarida no direito pátrio, sendo que sob o aspecto jurídico não há nada a se opor, sobre o mérito manifestar-se ao soberano plenário. Além da Comissão de Justiça e Redação, deverão ser ouvidas as comissões da Economia, Finanças e Orçamento e Comissão de Obras, Serviços de Bens Municipais. Quórum, maioria absoluta, artigo 46 da LOM. Salvo o melhor juízo, é o parecer, Sarapuí, 28 de setembro de 2015, Carlos Eduardo Viana Cortes, diretor de Negócios Jurídicos. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei complementar número 12, 2015, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração do valor de taxa de licença de funcionamento previsto na lei complementar número 110, 2005, anexo único, tabela 2, item 1.5. A comissão, após estudo e análise do referido projeto por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, em 28 de setembro de 2015, Ivanei Dias, presidente; José Roberto Soares Abe, membro; Adilson da Rosa Silva, membro. Comissão de Justiça e Redação. Parecer referente ao projeto de lei complementar número 12, 2015, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração do valor da taxa de licença de funcionamento prevista na lei complementar número 110, 2005, anexo único, tabela 2, item 1.5. A comissão, após estudo e análise do referido projeto por maioria de seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, em 28 de setembro de 2015, Laércio Outros Rachid, presidente; Amarildo José de Almeida, membro; Maria José Vieira dos Santos, membro. Comissão de Obras, Serviços de Bens Municipais, Ordem Econômica e Social. Parecer referente ao projeto de lei complementar número 12, 2015, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração do valor da taxa de licença de funcionamento previsto na lei complementar número 110, 2005, anexo 1, tabela 2, item 1.5. A comissão, após estudo e análise do referido projeto por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, 28 de setembro de 2015, Rosilene Vaz de Oliveira, presidente; Maria José Vieira dos Santos, membro; Paulo Soares da Silva, membro. Projeto de lei complementar
Complementar número 12/015, que dispõe sobre a alteração do valor da taxa de licença de funcionamento prevista na Lei Complementar número 110/05, anexo único, tabela 2, item 1.5. Projeto em discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Tem ninguém inscrito? Tem nada, né? Então, não havendo mais nada a abordar, está encerrada a presente sessão. Desejo a todos uma boa noite e que os senhores acompanhem.